Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Estamos iniciando mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Nós hoje vamos terminar o capítulo 2 da carta aos Colossenses. Nós vamos, antes de iniciar, orar ao nosso Deus, a fim de que Ele esteja nos orientando neste estudo. Vamos orar então? Obrigado, nosso Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, ilumina-nos com o Teu Espírito Santo para que possamos entender os Teus ensinos e que possamos também aplicá-los à nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Na semana passada, nós paramos no verso 17. Estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. O apóstolo Paulo estava se referindo às leis cerimoniais, ele vinha discutindo sobre isso, que eram sombra do que viria, ou seja, simbolizavam a vinda de Cristo ao mundo. Neste capítulo 2 da carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele pede aos colossenses que tomem cuidado com as vãs filosofias, com as heresias que estavam sendo levantadas e contaminando a igreja. O apóstolo Paulo fala lá no verso 10 que em Jesus nós recebemos a plenitude, nós somos completos em Cristo. Ele se refere ao que Jesus fez por nós para que nós fôssemos tornados filhos de Deus, para que nós fôssemos salvos e pudéssemos viver eternamente com Ele. Então, lá no verso 10, ele se refere a isto, e dos versos 11 até 15, Paulo vai falar o que significa ser completo em Cristo. Então, dos versos 11 a 15, o apóstolo Paulo vai falar que nós fomos despojados da natureza pecaminosa. Jesus resolveu isto nas nossas vidas. Nós ressuscitamos da morte espiritual, ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. O batismo, inclusive, simboliza isto. É a circuncisão, cujo sentido no Novo Testamento aponta aí simbolicamente para o batismo. Nós fomos perdoados, nós fomos libertos das exigências legalistas, que foi a penúltima parte que Paulo estava falando aqui, essa questão das leis cerimoniais, das exigências do ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, e fomos libertos também dos seres espirituais malignos, aqueles que procuram enganar o ser humano. Os seres espirituais malignos são os anjos decaídos e Satanás, o chefe deles. O que o apóstolo Paulo fala é que Jesus os venceu na cruz. No verso 14 nós lemos assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrárias, ele a removeu pregando-a na cruz. Paulo aqui está se referindo à lei que nós não precisamos observar para nos reconciliarmos com Deus. Jesus resolve esta questão para nós. Não tínhamos condições de observar a lei, de sermos justos. Jesus faz isto por nós. Escrita de dívida que consistia em ordenanças. Isso nos era contrário. Isto
na verdade, nos condenava. Jesus as removeu na cruz e a última parte, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então Jesus também vence os poderes espirituais malignos. Nós temos então em Jesus tudo o que nós precisávamos para que o nosso principal problema, ou seja, estarmos afastados de Deus, fosse resolvido e em Jesus tivéssemos esta reconciliação. Ele cuidou para que nós fôssemos reconciliados. Nós precisamos, portanto, crer em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, reconhecemos que Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo exatamente neste ministério, o de nos reconciliar com o Pai. O que acontece então? Nós estamos salvos. A partir daí, nossa vida ela está em Cristo. Nós agimos de acordo com a sua vontade e o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos dá esta condição de irmos sendo aperfeiçoados a cada dia e de vivermos de acordo com a vontade de Deus. Cristo conquista tudo isto para nós. Nós não temos, inclusive, condições de viver de forma perfeita diante de Deus. O Espírito Santo, ele vai trabalhando em nós à medida em que nós resvalamos, à medida em que nós pecamos, que nós caímos, nós pedimos perdão, voltamos para a nossa comunhão com Cristo. E é assim, então, que nós caminhamos. Então, o que Paulo fala? Se é assim, se Jesus já conquistou tudo isso para nós, nós somos completos nele. Deus nos olha através de Jesus. Então, verso 16. Portanto, Paulo conclui dessa forma: não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Tudo isso era lei cerimonial para o povo judeu. O próprio povo judeu, se nós pensarmos bem, não precisam se preocupar com isto em relação à sua salvação em Cristo Jesus. Crendo que Jesus é o Messias, crendo que Jesus é o Filho de Deus que veio para resolver esse nosso problema, o judeu também está salvo. As leis cerimoniais, eles as observam em virtude de um pacto de Deus com Abraão. Mas, quando Jesus vem, inclusive, muito disto não precisa mais ser observado. Eles não têm que sacrificar cordeiros mais, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela lei cerimonial apontava para Jesus. Era a sombra do que haveria de vir. Então é por isso que Paulo fala: não permitam, portanto, que ninguém os julgue por essas coisas. Isto tudo é passado. Verso 17 ele diz, e foi aí que nós paramos: estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. As leis cerimoniais eram sombra do que viria, isto é, simbolizavam a vinda de Cristo ao mundo. Então Paulo vai dizer: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade. Esse é o verso 18, e agora nós já estamos no nosso estudo de hoje. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Paulo agora está entrando mais na questão dos ensinos que estavam atrapalhando os colossenses. Ele estava falando das leis cerimoniais,
que não podem ser empecilho, e agora ele vai entrar nos ensinos que, de uma certa forma, se originam daquelas antigas obrigações. Eles passaram, os hereges aí, eles passaram a extrapolar aquela lei, trazendo aí novas obrigações e coisas que sequer estavam na palavra de Deus para nós, tanto para o judeu como para o cristão a partir de Jesus. Então Paulo diz, não permita que essas coisas impeçam vocês de alcançar o prêmio. Então o gnosticismo, que começava a despontar naquela época, e numa mistura aí judaizante em virtude das leis cerimoniais, o gnosticismo tinha uma lista de seres espirituais emanados de Deus. Eles inventaram essas coisas. E por meio desses seres espirituais, eles entendiam que se podia chegar a Deus. Observavam uma falsa humildade e se gabavam de terem visões. Então, eles ficavam espalhando essas coisas. Existiam seres espirituais provenientes de Deus, o culto a anjos, inclusive, tem aí a sua origem, e por meio desses seres vindos de Deus, eles entendiam que podiam chegar a Deus, era o caminho para chegar a Deus, mas nós sabemos, João 14,6, Jesus é o caminho. Não um caminho, mas o caminho, o único caminho para Deus, caminho, verdade e vida. Então, vejam aqui a heresia problemática. Eles observavam uma falsa humildade, porque eles diziam que... Por que falsa humildade? Eles conseguiram aí ver esses seres espirituais. Eles se gabavam dessas visões. Então, humildade estranha. Se gabavam dessas visões que eles tinham e, portanto, se julgavam dignos, e sim eles, de terem este contato com Deus. E procuravam passar esses ensinos para os cristãos. Verso 19, Paulo vai falar, trata-se de alguém, as pessoas que ensinam isso aí, alguém que não está unido à cabeça, Jesus, a partir da qual todo o corpo, a igreja, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, olha a figura do corpo humano, efetua o crescimento dado por Deus. O corpo, ele cresce de forma ordenada. Os membros no corpo humano crescem de forma proporcional, de acordo com suas funções, de acordo com a natureza do corpo. Assim é essa comparação com a igreja, corpo de Cristo. Então, esta heresia colossense ensinava que Cristo era inferior à deidade, a esses deuses criados aí na mente deles. Paulo diz que eles não estão unidos à cabeça. Se eles não estão unidos à cabeça, não fazem parte da igreja, não são de Cristo, não pertencem a Deus. Então, não estão unidos à cabeça que é Cristo. O corpo é a igreja. O corpo só cresce se estiver ligado à cabeça por ligamentos e juntas. Então esta é a comparação feita pelo apóstolo Paulo. A igreja, portanto, precisava tomar cuidado com esses ensinos estranhos. Olha que mistura estranha. Judaizantes, uma mistura dos ensinos dos judeus, que tinham que observar leis cerimoniais, regras, com esses novos ensinos que traziam
até deuses, seres, segundo eles, emanados de Deus, seres que apareciam a eles, eles tinham visões, assim, se mostravam de uma forma falsamente humilde, porém se gabando daquilo que eles viam e que as outras pessoas não viam. E esses ensinos, eles corriam o perigo de atrair pessoas, porque o ser humano tem a tendência de querer ver coisas ou experimentar coisas sobrenaturais, de ir atrás destas coisas. E o diabo, os demônios, num ensino desse tipo, o que pode terminar acontecendo mesmo? Ele se manifestar até mesmo como um anjo de luz, é o que a palavra de Deus diz, e aí aqueles que de repente tivessem essas visões ficariam por eles influenciados por estas visões e pelos ensinos deste gnosticismo inicial, também impregnado do judaísmo, e terminariam achando que eles têm razão. Por quê? Porque as próprias pessoas teriam visto também, teriam tido essas visões. E até, de repente, felizes pelo fato de pertencerem a este grupo seleto. Olha o perigo. O apóstolo Paulo está falando. Vocês são completos em Cristo. Já estão livres desta questão do pecado, porque Jesus entregou o seu próprio corpo na cruz para que vocês, pecado, fosse perdoado em Jesus. Então vocês diante de Deus já estão perdoados. A nova vida de vocês vivem em Cristo. Ele ressuscitou, vocês têm nova vida em Cristo. A partir daqui é assim, não é de forma diferente. Verso 20. Olha aí, Paulo de novo lembrando. Já que vocês morreram com Cristo, porque ele falou nos versos anteriores, quando Jesus morreu, nós morremos com ele, nós fomos vivificados, lembram-se desse termo, vivificados, ou seja, recebemos nova vida, ressuscitamos para esta nova vida. Então, num outro termo também bíblico, nascemos de novo. A partir dali é nova vida. Paulo aqui está falando, já que vocês morreram com Cristo, morreram para esta vida, morreram para a velha natureza, para o corpo da carne que foi despojado, inclusive, já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares deste mundo, para as obrigações, para as leis, para todas essas coisas que Paulo já discutiu. Por quê? Olha a pergunta de Paulo. Por quê? Como se ainda pertencessem a ele, a este mundo, as coisas elementares dele, se submetem a regras. Então olha aí, Paulo concluindo seu argumento. Sabe esse monte de coisa que estão ensinando vocês aí? Regras para poderem conquistar isso ou aquilo? Por que vocês submetem essas coisas? Se Jesus, ora, ele já os tornou completos nele para a nova vida que nós temos na eternidade com Deus. É em Cristo que nós temos essa nova vida. Então por que vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Esse é o verso 21. Então, olha aí, a mistura de ensinos lá a que os colossenses estavam se sujeitando, estavam tendo de enfrentar. Judaizantes, gnosticismo, ascetismo. O que o ascetismo ensinava, lembram-se, você tentando se purificar, você tentando se aperfeiçoar, você fazendo votos, mas espera aí, é muito bom que nós nos esforcemos para sermos melhores em Cristo, mas qual que é a base que nós precisamos lembrar que temos? Não temos condições de, por nós mesmos, sermos perfeitos. Então, o ascetismo aqui mais uma vez aí
referenciado por Paulo. Esse negócio de não manuseie, não prove, não toque, para ser santo, para ser santificado, para ser aperfeiçoado, puro ascetismo, preceitos e doutrinas de homens. E no verso 22 nós vamos ver isso, né? Preceitos e doutrinas de homens, impondo restrições. Então Paulo fala, voltando aí, verso 20, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, vocês são nova criatura, nova criação, porque como se ainda pertencessem a Ele, porque como se ainda fossem velhas criaturas, se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas coisas vão perecer, essas coisas são temporais. A nossa vida eterna, ela nos é dada em Cristo e é com Ele que nós vamos estar eternamente. Verso 23, essas regras têm de fato aparência de sabedoria e os hereges sabiam como expô-las numa aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, e as pessoas pensam que pelo fato de algo estar num invólucro de religiosidade, isso tem algum valor. Falsa humildade, como já falamos aí alguns versos anteriores, falsa humildade e severidade com o corpo, aquela questão de tentar punir o corpo para poder, inclusive, fazer jus, merecer a algo. Paulo diz, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Sabe, tudo isso, por mais que alguém se esforce para tentar cumprir e, diante de Deus, até mesmo merecer, o que Paulo diz? Nada disto tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Este corpo, ele está sujeito a paixões, ele está sujeito a desejos, ele está sujeito a prazeres e, inclusive, procurar, por esforço próprio, tentar dominar todas essas coisas é perder tempo. Paulo fala, nós não conseguimos refrear os impulsos da carne. A lei não salva. Obras não salvam. Esforço próprio, inclusive, não nos livra desses impulsos da carne. Sacrifício não salva. Impulsos da carne não são vencidos com mero esforço próprio. É claro que nós temos nossa parte em nos disciplinar, mas não podemos nos esquecer. Nós somos, na verdade, vitoriosos, nós prevalecemos nessa questão, é quando a nossa vida está nas mãos de Deus, na dependência de Deus. Falsa santidade e falsa pureza não agradam a Deus. Primeiro de tudo, precisamos saber que somos limitados, que não temos condições de vencer por nós mesmos. Então, submissos a Cristo, Ele vai nos ajudar no nosso caminhar de santidade. Daí o perigo dessas heresias, o perigo dessas cobranças, e quantas pessoas ficam com uma consciência pesada, porque lutam e caem, lutam e pensam algo que não deveriam ter pensado, lutam e de repente uma palavra sai de sua boca, palavra que não deveria ter saído. Qual que é o caminho que a Bíblia ensina? Arrependimento, pedido de perdão, e aí uma comunhão restaurada com o nosso Deus,
para continuar caminhando com Cristo. Então, esse verso 23 que estamos analisando, essas regras têm fato de aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. As influências religiosas judaicas e pagãs sobre os colossenses terminavam produzindo neles esse esforço, ou pelo menos era isso que tentavam fazer com os cristãos ali. Os defensores do judaísmo, eles julgavam e discriminavam. Lembram-se dos fariseus lá do tempo de Jesus? Julgavam. Eles se consideravam justos. Aqueles que não observavam a lei mosaica, segundo o entendimento deles, segundo as regras deles, esses eram inclusive considerados o quê? Pecadores. Nossa palavra do último domingo. Então, os judaizantes, os adeptos do judaísmo, eles julgavam as pessoas, eles discriminavam, inclusive. Lembram-se deles fazendo críticas a Jesus lá, quando Jesus estava na casa de Levi, junto com outros pecadores, nos conceitos dos fariseus, fazendo essas refeições. E aí Jesus então fala para eles o quê? Os sãos não precisam de médicos. Eu vim para os pecadores, para resgatá-los. Esta é a visão de Jesus, visão espiritual acerca da nossa necessidade, acerca da necessidade do ser humano. Então, as influências religiosas judaicas e pagãs sobre os colossenses eram essas. Os defensores do judaísmo julgavam e discriminavam, e os defensores do ascetismo, desse gnosticismo, desse sincretismo pagão, proveniente do helenismo, dos gregos, impunham uma santidade que os cristãos não teriam condições de cumprir. Então, o que acontecia aí? Eram casos de ingerência do homem no domínio das consciências, para fazê-los escravos, não de Deus, mas de seus próprios sistemas. Em resumo, o que nós temos é exatamente isso aqui. O que Paulo está tratando neste capítulo 2 é este problema. Essas heresias, esses ensinamentos traziam aí para os colossenses, também para a igreja que estava ali em Laodiceia, as igrejas da região, trazia este problema. Eles ficarem preocupados com ter, com fazer, com cumprir, e olha, ainda misturados aí com todo esse misticismo que vinha aí do helenismo. Isso destruía o evangelho. Isso destruía o verdadeiro evangelho. E Paulo, ele está falando, vocês não têm que ligar para esse tipo de coisa e ficar aí com um peso tremendo de consciência, porque o que eles tentavam dominar era a consciência dos cristãos nesse sentido. Então, até esse verso 23, nós terminamos o capítulo 2 da carta aos Colossenses. Agora, nós podemos chamar a atenção para os nossos dias, porque isto que estava acontecendo lá com os Colossenses acontece nos nossos dias. Primeiro, acontece em relação a todo este ensino místico dos nossos dias. Origem aí dos orientais, né?
origem dos hindus, lá o hinduísmo da Índia, o budismo também prevalecente lá daquelas religiões daquele lado do mundo, um sincretismo no nosso Brasil, tudo isso misturado com um novo gnosticismo, que são aí aqueles ensinos da nova era. E aí mistura-se isso com panteísmo, que é a adoração de tudo. Deus está em tudo. E mais, para nós voltarmos à Bíblia, mais aqueles que dão um valor extremo ao Antigo Testamento, se esquecendo que Jesus veio para cumprir. E o Antigo Testamento era sombra, ou seja, apontava para Jesus. Nos dias de hoje nós ainda temos grupos de religiosos cobrando leis, cobrando dias, fazendo exigências e ensinando que, sem que sejam cumpridas estas exigências, não tem como nós nos reconciliarmos com Deus, não tem como sermos salvos. Percebam que nos nossos dias aqueles ensinamentos de antigamente chegaram até aqui. Ainda há pessoas que dizem que não é apenas Cristo que salva, é Cristo mais a observação do sábado, a observação dos 10 mandamentos, quando nós, aqui de forma bem clara, temos o apóstolo Paulo dizendo que em Jesus nós somos completos, nós recebemos a plenitude. Ele fez o que era necessário fazer. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Nós somos salvos por Deus, por sua graça. É um presente de Deus, que é misericordioso, compassivo e enviou seu Filho para pagar aquilo que nós não tínhamos condições de pagar. E aí nós já vamos deixando de lado também a questão de coisas que são ensinadas hoje. Obras para ser salvo. Há pessoas que querem ir adquirindo créditos perante Deus, querem merecimento para poderem estarem com Ele na eternidade. Tudo isso faz, sabe o quê? Faz com que as pessoas que creem desta forma, que elas precisam de algo mais para ser salvas, que não pode ser apenas por Jesus, faz com que elas vivam sempre temendo. Elas nunca vão estar com as suas consciências satisfeitas, no sentido de descansarem. E o Evangelho, ele é uma mensagem de descanso. Jesus fala, Mateus 11, versos 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Eu vou dar descanso para vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Olha, o que Jesus fala tem a ver com os nossos problemas deste mundo, problemas do dia a dia. Tem a ver com os nossos problemas em virtude do pecado que nos aprisiona, sim, nesta culpa. Tem a ver com todos esses ensinos que as pessoas são bombardeadas e acham que precisam fazer isso, fazer aquilo, ser aquilo, para poderem encontrarem alívio e descanso e terem a vida eterna. Jesus é a resposta para tudo isso. Ele fala, venham a mim. Eu é que vou proporcionar descanso para vocês em relação a todas essas coisas. E em João 14,6, nós já citamos, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há outro meio. Não deem ouvidos aos judaizantes dos nossos dias.
Não deem ouvidos aos gnósticos dos nossos dias, os místicos dos nossos dias. Dentro da igreja há pessoas ensinando coisas erradas. Não deem ouvidos àqueles que discriminam por causa de roupa, por causa de cabelo, usa véu, não usa véu. Olha, nos nossos dias ainda há este tipo de exigências. O que você come, o que você deixa de comer, o que você bebe, o que você deixa de beber. Paulo está se referindo aos problemas daquela época. Podemos ou não aplicar aos nossos dias? E olha, precisamos inclusive tomar cuidado com o nosso posicionamento em relação às outras pessoas, para que não façamos como os fariseus, julgando este ou aquele. Quem somos nós para julgar? Então, precisamos tomar cuidado, inclusive, em relação àqueles que têm comportamento diferente do nosso, nem para condená-los, porque eles indo à palavra de Deus, é nela que eles vão encontrar a verdade, e nem também para ficarmos com consciência pesada, dependendo do que eles venham a falar a nós. O Evangelho é suficiente. Cristo é suficiente. É em Cristo que a nossa vida é transformada. Se há procedimentos que nós precisamos tomar na nossa vida, claro que há, precisamos andar de acordo com a vontade de Deus, mas é porque nós queremos agradar ao nosso Deus que é santo, ao nosso Deus que quer que nós também tenhamos uma vida santa. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda nessa questão. É em Cristo que nós descansamos e não no nosso próprio mérito. É nele, inclusive, que nós descansamos para vencer os nossos pecados. O esforço tem o seu lugar? É claro que tem. Mas nós não descansamos no nosso esforço, inclusive, porque senão vamos terminar nos julgando merecedores. E os méritos de tudo que foi conquistado, primeiro, foi conquistado por Cristo, não fomos nós que conquistamos. Os méritos são dele, inclusive nossa vida eterna, a herança que nós temos em Cristo. Tudo isso nós temos em Cristo. Assim nós podemos fechar este capítulo 2, muito poderíamos falar ainda, mas nós ficaríamos dando volta aqui para fecharmos esse assunto. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós e que o Espírito Santo nos ajude na aplicação deste ensino nas nossas vidas, no nosso modo de vida e dando-nos aí um descanso na nossa consciência. E cuidado para não ficarmos julgando outras pessoas e decidindo, inclusive, quem vai e quem não vai para o céu. Pois é, irmãos, nos nossos dias nós ainda temos muitas lutas relacionadas a ensinos enganosos, ensinos que querem nos desviar da palavra de Deus e ensinos estranhos que inclusive impedem pessoas de virem para Cristo. Estamos terminando este nosso estudo. Agradecemos mais uma vez a atenção e participação de cada um. Deus abençoe a todos. Obrigado, nosso Deus, mais uma vez. Obrigado por termos concluído o capítulo 2 da Carta aos Colossenses. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que saibamos enfrentar aqueles ensinos enganosos, Senhor Deus, que querem distorcer a Tua palavra. Que tenhamos os argumentos corretos e que saibamos, Senhor Deus, orientar também aqueles que nos procuram, bem como que possamos pregar o Evangelho genuíno. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana, se assim Deus o permitir.